O Evangelho nos diz que Jesus, ante o drama do leproso e a sua humildade, sentiu compaixão. É a atitude típica de Deus diante da nossa miséria, a compaixão. Jesus não é um curandeiro, Jesus não é um pregador de massas. Não, Jesus deseja encontrar as pessoas. Cuidado, viu? Que a geração de hoje, a tentação é ser padre de massa, né? Fazedor de pastoral. Nosso Senhor não era fazedor de pastoral. Nosso Senhor encontrava as pessoas, as olhava nos olhos. Mas tem 1000 pessoas que estão precisando da sua ajuda. Tem essa pessoa na minha frente. Esta. Com um nome, uma história, uma ferida. Esta pessoa. O mundo está salvo, meus irmãos. O nosso critério não é a eficiência, é o amor. É a fidelidade a nosso Senhor. Vejam, muitas vezes a gente vai ver isso. Jesus encontrando pessoas e sentindo compaixão delas. Essa palavra é preciosa. Compaixão, compadecer, sofrer com. Jesus, ele tem essa capacidade, ele entra no sofrimento da gente. Ele sente com a gente. Coloque na sua cabeça dura, você não está sozinho. Nosso Senhor conhece a sua dor. Nosso Senhor conhece sua ferida. Abra seu coração para Ele. Tome a sua cruz. É esta. Não caminhe sozinho com ela. Não caminhe do seu jeito. Não. Tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Seja qual for a sua cruz, leve-a com Jesus, no caminho de Jesus. De Jesus. Converta-se. Mas a cruz é pesada, o Senhor sabe, e a dele também foi. Mas é preciso converter-se. Vejam. Compaixão é a atitude fundamental de Deus, é a atitude fundamental de Jesus. Ele se fez um de nós por compaixão. Por compaixão, para saber por experiência, por solidariedade, o que significa ser humano, ser filho de Adão, degradado filho de Eva. Nós podemos confiar em Jesus. A Jesus podemos nos entregar, pois Ele conhece de perto a nossa humana miséria. Ele não se envergonhou de nos chamar seus irmãos. Então a gente pode dizer como leproso, se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus estende a mão e toca o leproso. Sua mão estendida é sinal do poder de Deus, que tantas vezes na história de Israel havia estendido a sua mão para salvar o seu povo. O leproso vai a Jesus com sua miséria, e Jesus vem ao leproso com a sua misericórdia, estendendo-lhe a mão. O leproso se prostra humilhando-se, e Jesus o toca, erguendo-o. O leproso suplica, e Jesus atende. Veja, mas é preciso que primeiro a miséria se mostre, e aí a misericórdia se revela. Se eu esconder meu pecado não é perdoado. Se eu quiser justificar diante de Deus o meu pecado, eu estou invalidando a cruz de Cristo. É Cristo quem justifica você, não é você que se justifica. Mas Cristo só justifica você se você confessar seu pecado. Primeiro para você, eu reconheço que é pecado, Senhor. E eu te confesso o meu pecado, te peço perdão e a força para lutar contra ele até vencê-lo. Em Jesus, o homem é realmente tocado pelo Deus Salvador. E sendo tocado, revive, é elevado, adquire nova vida. É impressionante aqui. Veja, Jesus aqui, ele desobedece à lei. Jesus transgride o limite imposto pela lei. Jesus não podia tocar o leproso. E ele toca. Toca o intocável, o impuro, alcançando o homem na sua miséria, descendo a sua impureza. Aqui compreendam.
Se existir um pecado que Jesus não possa tocar, Jesus não serve para nada. Não tem miséria humana, não tem ferida humana, não tem queda humana, não tem baixeza humana que o Senhor não possa atingir. Por isso ele desceu aos infernos. São Paulo diz, aquele que desceu ao mais baixo é também o que subiu acima de todos os céus. Não tenham medo de Jesus. Abram o coração para Jesus. E se convertam a Jesus. Por que é que Jesus ultrapassa a lei? Por que é que Jesus transgride a lei? Ele não transgride, não. Jesus cumpre a lei. O que é que a lei anunciava? A misericórdia de Deus. A plenitude de Deus, do amor de Deus. Tocando o leproso, Jesus agora manifesta plenamente aquilo que a lei anunciava. Porque é interessante, veja, tocando o leproso, o Senhor fica impuro diante da lei. Fica impuro. Se um puro tocasse o impuro, o puro ficava impuro. E assim Jesus se faz solidário conosco, identificando-se com a nossa lepra de pecado, ele que não tem pecado. É assim que Jesus, que já tinha se identificado com os pecadores ao ser batizado por João, entrando na fila dos pecadores, agora toca o leproso, cumprindo assim a justiça anunciada pela lei. A lei não pode dar o perdão, mas anunciava o perdão. A lei não pode renovar o homem, mas anunciava a renovação. Jesus cumpre o que a lei prometeu. Ele é o cumprimento da lei. Não joga a lei fora, realiza a lei. Ele cumpre a justiça anunciada pela lei. Vejam, nós que não podemos tocar Deus do alto da nossa justiça, das nossas próprias autojustificações e autojustificativas, nós somos tocados por Ele no abismo do nosso mal, da nossa miséria, das nossas lepras. Talvez alguém aqui diga, mas Dom Henrique, eu não sou tão miserável assim não. Se conhecesse direitinho, não pensaria essa besteira. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vê que é quebrado. Quanto mais a gente desce no nível do nosso ser, mais a gente vê o quanto o pecado nos desarrumou. E mais a gente experimenta que sozinho a gente não pode. A gente não pode. A gente precisa da misericórdia de Deus. Por isso nosso Senhor desceu. Por isso veio a este vale de morte. Veio nos visitar. Veio conviver conosco. Veja, para nos elevar. Ele assumiu o nosso pecado. Como é que termina o Evangelho? É interessante. Jesus diz que o leproso não diga para ninguém. Aí o leproso conta, entra na cidade. Veja, o leproso não podia entrar na cidade. Entra na cidade e conta. Como é que termina o Evangelho? Jesus não podia mais entrar na cidade. São Marcos aqui quer dizer o quê? Jesus toma o lugar do leproso. Para o leproso poder entrar na cidade, para o leproso voltar ao seio do povo de Deus, Jesus foi crucificado fora da cidade. Está lá em Hebreus 13:12. Ele foi crucificado fora, expulso da cidade, fora da muralha da cidade. E o autor da carta aos Hebreus diz, saiamos também com ele, carregando a sua humilhação. Vejam, ele tomou sobre si as nossas dores. A gente é muito precioso para Nosso Senhor, viu? A gente custou muito a Nosso Senhor. Muito. Bom, ainda uma coisa interessante. Vejam, no Antigo Testamento, o puro é contagiado pelo impuro. Aqui é o contrário. Jesus toca o leproso. E ao invés da impureza dele passar para Jesus, a pureza de Jesus contagia o leproso. Chegou o reino de Deus. A vida é mais forte que a morte. Está aí, o cheio de lepra e o cheio do Espírito. E o cheio do Espírito debela a lepra, debela a morte. Está aí, meus irmãos. Então, com isso, Jesus mostra qual é o objetivo da lei. Era isso. Só que, repito, a lei não consegue dar o perdão. Por isso, Jesus manda que ele se mostre ao sacerdote.
Vá se mostrar, para o sacerdote ver que tu foste purificado. O sacerdote aqui representa a lei, o sacerdote judeu. A lei não purifica, só pode atestar a purificação. Quem purifica é Jesus. Muito bem, só mais uma coisa, depois vocês olham esses pontos para a meditação. Por que é que Jesus proíbe ao leproso de contar a alguém? Depois o leproso não obedece e conta a todo mundo. Mas por que ele proíbe? Porque os milagres de Jesus só poderiam ser entendidos depois da cruz. Os milagres de Jesus, a ação libertadora de Jesus, não é simplesmente espetáculo. Não são simplesmente como pular do pináculo do templo para baixo. Não são como esse milagrerismo que a gente vê hoje em muitos ambientes. Não, não. Os milagres de Jesus eram todos sinais do reino de Deus, do reino que vem com a cruz. Sem a cruz, os sinais de Jesus são mal entendidos. Olhe, meus irmãos, não pode cantar aleluia quem primeiro não fez silêncio. A igreja vai cantar aleluia na Páscoa. A igreja vai cantar o glória na vigília pascal. Mas antes vai passar 40 dias em silêncio. Cuidado. Não acreditem. Eu me converti. Chega, padre, eu participei de um encontro, sou uma nova criatura, estou renovado. Eu me lembro de um rapaz uma vez, olha, agora padre, eu rezo de manhã, meio-dia, de tarde, não consigo. Eu digo, meu Deus do céu, está muito melhor do que eu. Mas vamos ver quanto tempo vai durar isso. Quanto tempo? Porque não é assim, meus irmãos. Não é assim. Não é? É o dia a dia. É uma luta. Eu tenho que passar pela cruz. A cruz da luta de cada dia. A cruz da paciência. A cruz da perseverança. A cruz do combate contra o pecado. Muitos de vocês já tiveram tantas experiências negativas no mundo. Até de pecado mesmo. Aí encontraram Cristo. Cristo tocou-lhes o coração. Senhor, eu te dou a minha vida. Você, padre, ótimo, ótimo. Mas podem saber de uma coisa. Cada coisa que vocês viveram está marcada no coração de vocês. Cada situação de pecado já foi perdoado. Nosso Senhor perdoou. Se vocês confessaram, Nosso Senhor perdoou. Mas a marca fica. O perdão é dado, mas aquele pecado faz parte do seu caminho. E ele vai cobrar a fatura. Vai cobrar. Aquilo que era um vício seu, cedo ou tarde, ele diz, eu aqui, quero o meu lugar. E você vai ter que lutar. Ou luta, ou como diz São Pedro, o cão voltou ao vômito. E Jesus diz, e a situação dele fica pior do que no começo. Não diz isso? Expulsou um demônio, ele procurou mais 7 e voltou e tomou conta da casa. Então vigie. Vigie. A vida cristã não é festiva, no sentido de muito barulho. Não. É de combate, de luta. A alegria pascal, ela nasce da cruz. O aleluia da Páscoa nasce do silêncio da Quaresma. Não pode se alegrar com o ressuscitado quem não ficou com o crucificado. Com Maria, com o discípulo amado. Então, meus caros irmãos, olhemos as nossas lepras, mostremos-las a Jesus e lutemos na luta do dia a dia. Tenham medo não, Nosso Senhor está com a gente. A gente é a única coisa que a gente não perderá nunca, a não ser que a gente o deixe. É Jesus, nosso Senhor.